Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de Escola Bíblica Dominical, diretamente do canal EBD para você. Iremos iniciar agora a lição 13, a última lição do trimestre, de adultos, onde o título é A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã, certo? O nosso textuário diz o seguinte: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Está lá em 1 Timóteo 4:13. A nossa verdade prática diz o seguinte: a leitura e o estudo da Bíblia fortalece a fé e a comunhão com Deus. A leitura bíblica em casa está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 6 ao 16. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus é muito boa para nosso aprendizado e iremos agora estudar o capítulo 1 da lição. Meus irmãos, o título da lição do primeiro capítulo é A Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Esse é o primeiro capítulo aqui da lição. A educação cristã, qual é? A educação cristã, ela desenvolve o caráter cristão. Se nós estudamos matemática, nós ficaremos bom em cálculos, em matemática. Nós estudamos geografia, nós ficaremos por dentro dos países, do território. Se nós estudarmos biologia, estaremos aptos a ensinar sobre a biologia da natureza, do corpo humano, dos animais. E nesse caso estamos estudando sobre o caráter, a educação cristã, ou seja, o ensino das doutrinas bíblicas. E a Bíblia é o livro base para o ensino cristão, para a educação cristã. Se há algum livro que se diz que quer retratar de uma educação cristã, mas não tem a Bíblia como livro base, então pode excluir, pode não ter crédito, porque toda educação cristã ela tem que ter o livro base, a Bíblia. Tem muitos livros bons que são apoiados no ensino bíblico. Então, comentaristas, eles comentam, claro, com a sua opinião, mas baseado nos textos bíblicos, nos textos sagrados, certo? Então, vamos lá. A Bíblia ela é o livro base para o ensino cristão. E o bom de nós estudarmos a Bíblia é porque as suas leis, suas doutrinas, os seus ensinamentos, ele não muda. Por exemplo, se nós estudarmos português, pode ser que daqui a um tempo sempre surgem novas regras gramaticais. Se nós estudarmos direito, daqui a algum tempo vai ter que as leis mudam, mas a lei de Deus, as leis bíblicas, a doutrina bíblica, ela permanece imutável, ela não muda. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui que o ensino ele não deve ser limitado somente à transferência de conhecimento. A Bíblia foi escrita por fulano, por Moisés, Moisés escreveu o Pentateuco, tudo isso é necessário. Mas nós devemos também se apegar principalmente ao estudo das verdades. A Bíblia é o único livro escrito que fala de Deus. Ou seja, a Bíblia é a mente de Deus para a humanidade. Não existe outro livro inspirado divinamente que não seja a Bíblia. Tem muitos livros bons que falam de ficção, de outras coisas, histórias cotidianas, mas a Bíblia é o único livro escrito divinamente inspirado. A Bíblia é a mente de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos entendendo a mente de Deus e o que Deus quer e espera de nós, seres humanos. Então, aqui a ED, eu coloquei aqui a sigla aqui, ED, Escola Dominical, ela cumpre. O que nós podemos aqui? Como é que nós podemos ver que o ensino bíblico, o estudo, a educação cristã, como é que nós sabemos que ela está dando frutos, podemos assim dizer? Quando o seu papel educacional e perceptível, nós podemos ver as mudanças na vida dos alunos, não somente dos alunos, mas também de todo o corpo docente, professores. É muito bom quando os alunos ele vê a graça de Deus na vida dos professores. É muito bom quando nós vemos a graça de Deus na vida dos pastores, dos líderes, de homens, de mulheres que nos inspiram. Quem é que nunca tem um cristão que nos inspira? Então é muito bom nós vermos a presença de Deus na vida dessas pessoas. E tudo isso ele é
nós podemos dizer aqui que a educação cristã ela tem uma importância tremenda, e principalmente quando nós, como é perceptível, quando nós conseguimos perceber a mensagem de Deus modificando a vida dessas pessoas. Então nós vemos aqui que a mudança ela deve ser perceptível na vida das pessoas. Os alunos se alegram por ver isso no corpo docente, e o corpo docente se alegra em ver isso na vida dos alunos. É uma troca de informações, é uma troca de fé. Nós se alegramos e temos fé quando nós vemos essas mudanças na vida das pessoas. E o que eu falei aqui, olha, os valores cristãos, eles são permanentes, imutáveis, inerrantes, infalíveis. Então, o bom de estudar isso é porque se nós estudamos a Bíblia hoje, daqui a 50 anos, se nós estudarmos, continuarmos estudando ou ensinando, as regras serão as mesmas, as leis serão as mesmas, os valores éticos serão os mesmos. Então, o bom de estudar a Bíblia é isso. Então, nós vemos aqui, a lição fala sobre ética. E ética, nós vemos aqui que vem do grego ethos, que significa costumes e hábitos. É o que fala de ética. Olha aí, costumes e hábitos cristãos. A igreja, o corpo de Cristo, a igreja, tem costumes cristãos, tem os hábitos cristãos, o hábito de orar, de louvar a Deus, tem o costume de ir para a igreja, de falar de Deus para alguém. Tudo isso são costumes e hábitos. No latim tem essa palavrinha aqui, mos, que significa moral, que significa normas e regras. Tem pessoas que dizem assim, eu não quero ir para a igreja, eu não quero porque é cheio de regra. Não existe nenhum lugar no mundo que não tenha regra. Se você for entrar numa delegacia, tem regra. Se você for entrar num local, um órgão público, tem regra. Se você for para um hotel, tem regra. Se você for trabalhar em um local, também tem regras. Então a vida ela é regida de regras. Mas nós vemos aqui que as normas e regras bíblicas cristãs nos fortalecem para a formação de cidadãos cristãos. Então nós vemos aqui que a ética, só para vocês entenderem de uma forma mais simples, a ética ela exorta o princípio e valores que orientam a conduta de uma pessoa. E a moral ela é a prática dessa conduta. Então a ética ela é o princípio e valores que orientam a conduta de uma pessoa, como é a minha conduta diante da sociedade. E a moral é a prática dessa conduta. Então, uma é a teoria e a outra é a prática. Então, nós vemos aqui que a palavra de Deus, a educação cristã, é maravilhosa para o nosso aprendizado. Então, nós vemos aqui, vou ler aqui para vocês aqui para nós entendermos alguns textos aqui. Vamos ler aqui livro de João, capítulo 5. Livro de João, capítulo 5, versículo 39, diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha aí a importância de estudar a palavra de Deus. Vamos ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, bem conhecido também, que diz o seguinte, 3,16: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E para finalizar, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, que diz o seguinte: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Olha aqui o que eu falei aqui, a palavra de Deus não muda, ela é inerrante, ela é infalível, ela não muda. Então, o bom de estudar a Bíblia é porque daqui a 100 anos ela permanece igual. A palavra que nós temos hoje, a palavra que nós estudamos hoje, que nós ouvimos hoje, é a mesma palavra que foi dita há pouco menos de 2000 anos atrás, por Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus não muda. Paz do Senhor Jesus Cristo, já iremos iniciar no próximo vídeo, capítulo 2 da lição.